Estamos no nosso Vida em Foco de hoje, nessa sexta-feira, que eu espero que esteja muito boa para você. Se não estiver, vai ficar, viu? Hoje nós vamos falar sobre leitura orante e a Lectio Divina é uma expressão latina que pode ser traduzida como leitura divina, leitura espiritual ou ainda como leitura orante da Bíblia. Então é um método muito valorizado, principalmente pela Igreja na América Latina e que tem ajudado muitas pessoas a conhecer e praticar a palavra de Deus, porque é isso que interessa, né? Não importa a gente ficar lendo a Bíblia, ai que bonito sobre esses conceitos, que bonito, né, essa experiência que essas pessoas viveram. O que importa e o que Deus nos pede é que nós sejamos realmente ativos, né, como cristãos. E precisamos entender a palavra de Deus. E como é que a gente entende? É lendo, né, fazendo essa leitura orante de um jeito diferente do que as pessoas muitas vezes estão acostumadas. Então, para compreender um pouquinho mais sobre esse método, é um método mesmo, nós recebemos hoje aqui a irmã Sebastiana Schissel, que é irmã paulina e filósofa. Irmã Sebastiana, muito obrigada, viu, por ter disposto aí de um tempo para vir conversar com a gente aqui no Espaço Vida. Falar da palavra de Deus, para mim, é sempre um prazer. É, para nós também, que nós vamos aproveitar o seu conhecimento. Agora, ao longo dos séculos, a Bíblia tem sido lida sempre com muita dedicação e fé. Outro dia meu filho perguntou assim, mas mãe, a Bíblia realmente é o livro mais lido? Eu falei, sim, filho. Aí ele falou, mas eu não conheço muitas pessoas perto de mim que saibam sobre a Bíblia, né? Na minha escola, por exemplo. Ele disse, eu falei, pois é, por isso que a gente precisa estar falando tanto da palavra de Deus, porque muitas pessoas, apesar de ser o livro mais lido no mundo, muitas pessoas ainda não leram e não entenderam, né, o significado. Então, essa leitura orante é apenas uma das formas de ler e rezar, né? Como é que foi o seu surgimento? Olha, a leitura orante, se a gente for bem radical, ela começou ainda lá no Antigo Testamento, quando o povo já interpretava os escritos antigos, as falas dos outros que já tinham vivido a palavra de Deus. E o Novo Testamento é uma releitura do Antigo Testamento. Então, a gente poderia falar assim, radical, né, falando a leitura orante nesse sentido. Mas ela foi sistematizada do jeito que ela está agora no século XII, por um monge chamado Guido. E foi ele que deu esses 4 passos, esses 4 degraus. Ele mandou uma carta para um dos monges dele, dizendo como que deveria ser lido a palavra de Deus. E aí esse nome ganhou, né? Esse método ganhou o nome de leitura orante, Lectio Divina, na época, né? Que eles eram o latim, né? Que eles usavam, né? E sobretudo para a leitura da Bíblia, né? Para falar com Deus era o latim, né? É um método próprio. Como é que ele se desenvolve, então? Olha, é como uma escada, né? O monge dizia assim, é a escada, a leitura orante é a escada para o monge chegar no céu. Então, tem 4 degraus. O degrau da leitura, né? Que a gente pergunta assim, o que é que o texto diz? Só fica lendo o texto. Eu gosto de usar essa expressão como ouvir o texto, porque nós vivemos numa época muito difícil de ouvir. Então, a gente ouvir com radicalidade o texto, com gosto. E, sobretudo, contextualizar. O que aquele povo queria dizer realmente com aquilo? O que eles estavam procurando? O que aquelas palavras estão dizendo, né? Aí é o primeiro degrau. E bom seguir degrau por degrau, porque se a gente vai pular, a gente pode correr riscos, né? Então, o segundo degrau já é a meditação. Então, o que o texto diz para mim? O que esse texto que eu acabo de ler, que eu acabo de ouvir, ele está dizendo para mim, para a minha comunidade, para o meu grupo no qual eu estou rezando, para a sociedade hoje? Aí a pergunta pode se alargar. Mas já é uma interpretação, né? Já é uma atualização ou meditação que a gente chama, né? Mas a gente gosta bastante da palavra atualizar o texto, né? E depois um terceiro passo, aí seria a oração. Aí a pergunta é, o que é que o texto está me fazendo dizer para Deus? Né? Fica mais fácil para a gente decorar assim por perguntas, fixar, né? Para fixar, exatamente. Tá. Aí então essa terceira parte leva a gente à oração. Aí pode ser um pedido de perdão, pode ser um louvor, pode nos remeter a um salmo da própria Bíblia, ou um salmo atualizado de hoje, uma oração do povo de hoje. Aí quando a gente chega nesse nível, a gente está tão imbuída, está tão envolvida com a palavra de Deus, que não tem como não rezar, porque ela já vai pedindo, né? E o 4º degrau, o 4º passo que a gente diz, aí seria a contemplação, ou seja, ela leva a gente a deparar com Deus, face a face, e deixar que Deus, né, o Filho de Deus, Jesus, a Trindade, conforme a gente gosta de falar para Deus, né, ele nos olha e a gente olha para ele. É contemplar, é parar. Já não é mais ação, agora contemplação é uma parada que a gente dá, deixa a palavra ler a gente.
E a gente também, né? Num silêncio, sobretudo no silêncio. Que a própria palavra contemplação leva a isso, né? Vamos contemplar alguma coisa, é ficar extasiados. Isso tem a ver com filosofia, né? Então. Ficar extasiado diante de alguma coisa, se maravilhar. E a palavra, o método vai levando, né? E depois disso, dentro dessa contemplação, a última sílaba é ação, né? Então, é transformar a vida. É a vida da gente que fica transformada pela palavra. Aí o modo de pensar, o modo de agir, o modo de se relacionar. Então, esse método, ele vai ajudando a gente levar a palavra de Deus para a vida. Não fica só na leitura, você com a Bíblia na tua frente ou no seu grupo, mas você vai no dia a dia depois aplicar essa palavra. Agora, na prática, né, esses degraus da escada que vão nos levar a um objetivo, né, que é muito precioso. Como é que se desenvolve? Porque, por exemplo, se eu estiver na minha casa fazendo essa leitura orante, eu entendi cada passo da escada que você mencionou, irmã Sebastiana. Agora, num grupo, então vai ter esses momentos intercalados de silêncio? Isso. Como é que funciona? Isso. Aí, porque todo momento de oração, ele pede para você uma parada, né? Uma mudança, até uma mudança de espaço, colocar uma Bíblia na tua frente, né? Invocar a presença do Espírito Santo. E esse método é interessante, você pode fazer sozinha, né? Você pode fazer só, né? Levando em consideração todos esses passos, como também pode fazer no grupo. E no grupo é bom porque a gente pode intercalar com cantos. Não que eu não cante sozinha, eu adoro cantar sozinha. É tão bom a gente ouvir a própria voz, né? É verdade. Mas no grupo a gente pode intercalar com cantos, até um mantra, né? Um mantra que ajuda a gente a entrar, né? Que são frases bíblicas, que são colocadas como chave, né? Para a gente entrar em sintonia e com Deus e também com a comunidade, com o grupo onde a gente está rezando. E a gente gosta de cada vez que muda o degrau, né? O que dá um passo adiante, a gente também é bom fazer um desses mantras. Como se fosse uma divisão, né? Isso, é como se eu vou sair agora de né? É verdade. Ajuda, porque essas coisas externas, né? O próprio método, ele ajuda a gente, né? Tudo ajuda quando a gente pode chegar a Deus, né? E é esse o nosso objetivo quando a gente vai fazer a leitura da Bíblia, né? Eu gostei muito desse exemplo dos degraus da escada, né, que a irmã Sebastiana mencionou, porque lá na nossa comunidade nós temos a catequese familiar e nós usamos em determinado momento, agora não que a gente começou há pouco tempo, né, a catequese, mas num determinado momento a gente coloca a escada, né, e vai trazendo a escada todos os dias, uma escada mesmo, né, uma pessoa mandou construir, o nosso coordenador, então a gente coloca e vai subindo os degraus, né, e aí a gente fala, pera um pouquinho, não podemos descer, nós temos que subir nos degraus da fé, né. Eu gostei muito dessa simbologia aí dos degraus. E o degrau também ajuda, porque daí a gente, como é um método, né? Aí você sabe que é um degrau de cada vez, né? Aos poucos. Aos poucos. Ela é gradativa. É isso mesmo. Não, eu estou pensando o que as pessoas relatam, porque vocês praticam isso, né? Sim. Então, o que as pessoas dizem que fazem parte da leitura orante? Quais são os depoimentos? Olha, e nós acabamos de ouvir uma jovem aqui agora há pouco, né? E eu fiquei encantada com o jeito dela falar. Ela não é maravilhosa? E também a música, eu sou fã dela, né? Uma música. Isso. Então, ultimamente temos feito esse método com jovens. Olha que os jovens se encantam, eles falam, você falou do teu filho, né? Isso. Então, eles falam, meu Deus, eu jamais li a Bíblia. Parece que eu não sabia o que tinha dentro da Bíblia. Porque eu não entendia. Agora eu estou entendendo, agora a Bíblia está próximo de mim. Agora, porque parece que a Bíblia ficou um tempo muito distante, né? As pessoas têm até medo de abrir. Acham que é difícil entender. Né? Parece que tem um mistério ali dentro, né? Mas é a revelação, Deus já se revelou. Então agora aos pouquinhos a gente vai entrando. E com a juventude, as pessoas idosas terceira também. Idade, isso. E todas as idades. A leitura orante dá até para as crianças, inclusive. Porque é um método bom e ele leva mesmo, vai entrando, né? Eu gosto de pensar assim, a gente vai entrando, e há poucos dias a gente fez com um grupo de jovens lá na nossa comunidade, e essas jovens, elas foram entrando, nossa, a gente começa, parece que até quase se eleva ao céu mesmo, porque ela vai nos levando, né, para a nossa realidade, vai trazendo a realidade do mundo, e nos leva para Deus. E nos aproximando cada vez mais. O objetivo é esse, né? É esse, né? Nos levar a comunicar-se com Deus. Agora, para qualquer coisa que a gente vá fazer na nossa vida, né, e a gente sempre tem que estar disposto para o bem, nós precisamos estar
predispostos, né? Sim, tem que querer. Como é feito esse trabalho? Quer dizer, eu preciso estar predisposta, ou mesmo pessoas que às vezes estão mais com o coração endurecido, podem também se sentirem, como é que se fala? Fisgadas, digamos a palavra assim, pela leitura orante. Olha, pode. A gente tem os dois casos, né? Se a gente está predisposta, melhor ainda. Mais fácil. Né? Agora, se você se dispõe, né? Aí ajuda, né? Mas tem gente que às vezes chega com dúvidas e até meio cético com relação ao método e depois entram, se identificam, porque é um método que a gente se identifica, né? E depois ajuda a gente a interpretar a palavra de Deus, porque é complicado, né? Às vezes a gente olha de um jeito a palavra de Deus, a gente pode ficar com medo da palavra de Deus e assim com esse método se aproxima, parece que ela é tão familiar, ela fica realmente muito familiar. Os principais benefícios dentro de uma comunidade que pratica a leitura orante, porque tem muita gente acompanhando o Espaço Vida e gostaria de incluir também esse método, né? Ou então já existe, mas a pessoa, olha, nunca fui lá porque... Olha, a própria vida religiosa, né? A vida religiosa que há uns 40 anos atrás retomou, porque vivia com os monges, né? Mas a vida religiosa da ativa retomou uns 40 anos atrás. Então, a própria vida religiosa sentiu que na própria convivência da fraternidade, na própria convivência da comunidade, ela modifica o modo de pensar, o modo de agir, ajuda a gente a ver as coisas da forma de Deus. E no espiritual, então, nem se fala, né? No nível espiritual, a gente tem uma riqueza imensa. Imensa, né? Eu acho que essa leitura orante da Bíblia, ela fica muito mais significativa quando feita em comunidade. Fica. Porque aí é bonito, porque uma pessoa, o Espírito revela a uma pessoa e essa pessoa fala para os demais. O Espírito revela a seguinte e essa comenta com os demais. Então, a gente faz... cada pessoa tem o direito de falar todas as vezes, quantas vezes for necessário. Então, o respeito nesse sentido. E quanto mais o Espírito pode falar, porque o Espírito ele fala nas diversas realidades das pessoas, né? E, às vezes, uma pessoa tem uma história e ela lê a Bíblia de uma forma, né? E enriquece os demais. Essa é a forma que ela lê. Eu acho que é muito importante essa convivência em comunidade. Eu sempre digo isso, porque a fé, a gente sabe, né? Ela se eleva e abaixa, se eleva e abaixa. Então, para que a fé esteja fortalecida e porque a gente, de fato, esteja convertido profundamente, é importante que você tenha outras pessoas, né? Porque isso vai auxiliar, né, irmã? Então, só para citar um exemplo, né? No período pascal, a gente vê Jesus se revelando às pessoas, né, como ressuscitado, né? E todas as vezes que ele se revela, as pessoas retornam para a comunidade. Isso. Vão contar para os discípulos, para os apóstolos, a revelação que eles tiveram. Ele manda, sobretudo as mulheres, né, que foram as primeiras que viram, para que elas possam voltar para a comunidade para contar. Isso. E elas vão lá e dizem, nós vimos o Senhor. Fortalece lá a fé da comunidade. Aí a comunidade fica forte. E sai das escondidas onde eles estavam. É verdade. Isso é muito importante. Olha, adorei conversar com você, viu, irmã Sebastiana? Foi um prazer. Aprendemos então um pouquinho sobre essa leitura orante, né, que é importante e deve ser praticada em todas as comunidades. Muito obrigada por sua presença. Obrigada a você. Muito obrigada. Para você de casa, continue com a gente aqui. Você pode rever essa entrevista lá no nosso site paulinas.org.br. Conversei então com a irmã Sebastiana Gisel, que é irmã Paulina e filósofa, que falou para a gente hoje sobre leitura orante. Se você ainda não pratica, pratique, viu? Porque aí fica cada vez mais perto de Deus.